Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do canal Legado de Valor. No episódio de hoje, mais uma vez, trago grandes novidades. Nessa última semana, eu fiz alterações significativas na minha carteira de investimento. Eu aproveitei para rebalancear a carteira e adicionar 9 posições novas. É isso mesmo que você ouviu. Já não bastasse as minhas aquisições mais recentes de Microsoft, Google, ServiceNow e Intuit, eu comprei mais 9 ações de empresas novas. E eu já vou abrir o jogo logo de cara para você. Fazer isso me trouxe uma paz gigantesca. Eu sentia que a minha carteira estava extremamente desorganizada, com posições muito grandes concentradas em poucos ativos e setores onde a ciclicidade é um pouco maior. Além disso, eu tinha vontade de adicionar ativos novos na carteira, mas dado o tamanho dos meus aportes em relação ao total investido, eu comecei a perceber que construir a carteira ideal sem rebalancear ia demorar muito tempo. Eu quero te mostrar cada nova tese de investimentos da minha carteira e a pedido de várias pessoas aqui nos comentários do YouTube, eu também vou mostrar o peso de cada ativo na nova carteira. Para esse episódio não ficar demasiadamente longo e cansativo de assistir, eu vou dividir as explicações de todas as 9 teses de investimento em 2 episódios. Então, nesse episódio aqui, a gente vai falar sobre 5 teses de investimento. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre mais 4 novas teses, tá bom? Eu também quero aproveitar o episódio dessa semana para discutir um acontecimento recente. O CEO de uma das minhas empresas favoritas e que eu carrego, uma das minhas maiores posições, renunciou ao cargo e passou o bastão. Eu tô me referindo, é claro, ao Mark Leonard, a grande lenda por trás do sucesso estrondoso da Constellation Software. Assim que saiu a notícia, as ações da empresa despencaram mais de 10%. E eu vou te mostrar como eu tô agindo diante dessa situação. Como você pode perceber, a gente tem muito o que conversar. Só antes da gente começar, eu preciso me apresentar, especialmente se você que está me assistindo é novo aqui e ainda não me conhece. Meu nome é Felipe Dabu e esse canal nasceu com um propósito muito claro: documentar toda a minha jornada de construção de patrimônio investindo no maior e mais promissor mercado do mundo, o mercado americano. Eu tenho uma filosofia de investimentos muito simples que foi formulada ao longo dos últimos anos depois de muitos erros e acertos. Todo mês eu troco os meus suados reais por dólares e compro ações das empresas mais extraordinárias do mundo. Empresas que só podem ser encontradas no maior e mais líquido mercado do mundo. E diferentemente da maioria dos investidores, eu não tenho pressa para vender essas ações. Na verdade, o meu objetivo é segurá-las pelo maior tempo possível, usufruindo do efeito dos juros compostos ao longo do tempo. E é claro que quando eu falo empresas extraordinárias, eu estou me referindo às empresas que não prometem algum dia entregar resultado. Elas já deram certo. Eu tô falando de negócios extremamente bem geridos, que conseguem crescer a receita e os lucros ao longo do tempo, enquanto pagam proventos ou recompram ações. Negócios extremamente previsíveis, com pouca ciclicidade e vantagens competitivas brutais. O meu primeiro aporte nessa carteira de investimentos, que hoje é pública aqui no canal, foi em abril de 2022. Eu aloquei pouco mais de $1.000 em 3 ações e conforme eu fui estudando as empresas listadas lá nos Estados Unidos, eu fui ficando cada vez mais fascinado por esse mercado e eu passei a incluir outros ativos na carteira. Desde então, eu não parei mais de aportar. Hoje a carteira já conta com mais de $120 mil e conforme os resultados crescem, eu fico cada vez mais motivado a continuar acumulando mais ativos e dar sequência a esse projeto.
O objetivo é conseguir acumular o maior patrimônio possível nas próximas décadas e, quando chegar a hora, viver de renda em moeda forte. Nesse meio de tempo, eu vou mostrar tudo que estiver acontecendo com a minha carteira de forma 100% transparente, através de vídeos semanais aqui nesse canal. Então, se você quiser acompanhar a minha jornada de perto, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar um like nesse vídeo e de ativar o sininho das notificações. E se você quiser aprender tudo sobre a minha filosofia de investimentos e como montar uma carteira de longo prazo igual a minha no mercado americano, eu preparei um mini curso completo para você. Foram os primeiros vídeos que eu postei aqui no canal. Eu vou deixar o link para esses vídeos aqui na descrição. Aproveita, porque esse conteúdo é gratuito e, na minha opinião, ele tá melhor do que 99% dos conteúdos pagos que você vai encontrar por aí sobre investimentos. Bom, agora que a apresentação já foi feita, vamos ao conteúdo do vídeo. Nos últimos 2 meses, uma coisa me incomodava profundamente, a ponto de tirar o meu sono durante a noite. Conforme eu já comentei nos últimos episódios desse canal, eu mudei drasticamente de opinião sobre a quantidade de ativos que uma carteira de investimentos pode ter. Quando eu ainda me baseava exclusivamente na teoria dos portfólios do Harry Markowitz, eu acreditava que uma carteira não poderia passar de 20 ações. Mas conforme eu fui acatando a opinião de alguns espectadores aqui do canal e estudando profundamente sobre o assunto, eu vi que era besteira limitar a quantidade de ativos dessa forma. Principalmente no mercado americano, onde existem centenas de empresas de qualidade elevadíssima. Adicionando mais alguns ativos na carteira, é possível manter a expectativa de retornos acima da média que só a qualidade oferece e, ao mesmo tempo, que a gente consegue mitigar riscos. Agora, a pergunta que ficava me perturbando era: como fazer isso? Hoje eu conto com uma carteira de pouco mais de 120 mil dólares e uma disponibilidade de aporte de 1.500 a 2.000 dólares todos os meses. Para adicionar todos os ativos que eu gostaria e rebalancear as posições nas porcentagens ideais, eu levaria anos, ao mesmo tempo que ficar girando o patrimônio, comprando e vendendo toda hora, tá longe de ser meu objetivo aqui. O intuito dessa carteira e desse canal é mostrar que é possível acumular patrimônio investindo de forma passiva. Sem contar que, se eu ficar girando a minha carteira, essas operações têm um custo. Toda vez que a gente vende uma posição com lucro, a gente está sujeito a pagar impostos e isso interrompe o ciclo dos juros compostos. Mas não teve outro jeito. Investir de forma inteligente também é ter paz, e só um rebalanceamento total da carteira para corrigir o superdimensionamento de algumas posições e adicionar os ativos novos que iria me trazer essa paz. Então foi isso que eu fiz. Olha como é que estava a minha carteira antes do rebalanceamento. Tá aparecendo aí na tela um gráfico de distribuição. Perceba como havia uma concentração muito grande em alguns nomes como Nvidia, Amazon, FICO, Mastercard e Pool. E isso ofuscava completamente as alocações em outros ativos tão bons quanto. Sem contar que alguns desses nomes onde eu estava super posicionado são mais cíclicos. Empresas como a Pool, a ODFL e a Texas Pacific não deixam de ter uma qualidade absurda. Afinal, são todos negócios com características monopolistas, mas elas também têm ciclos bem definidos. A Pool depende do mercado imobiliário para instalar novas piscinas. O DFL depende do volume de transportes que está diretamente ligado à atividade econômica. E a Texas Pacific possui uma dependência, ainda que mínima, aos preços e volumes extraídos de barris de petróleo. É simplesmente o jeito que as coisas são. Eu tô super de acordo com isso e pretendo continuar carregando esses ativos na minha carteira, mas eu também não quero que eles ofusquem a rentabilidade de outros ativos menos cíclicos, por estarem superdimensionados. A ideia é suavizar o perfil cíclico da carteira. Tá aparecendo aí na tua tela a distribuição da minha carteira após o rebalanceamento.
Veja como ela ficou muito melhor distribuída. Eu não deixei de concentrar metade da carteira em alguns poucos nomes que eu tenho muita convicção, como a Amazon, Mastercard, FICO, Constellation, mas eu também diversifiquei mais em nomes menos cíclicos do que Pool, TPL e ODFL. Ao todo, são 31 ativos de qualidade inabalável. O melhor de tudo, usando a ferramenta Portfólios da plataforma Torino e comparando o portfólio antigo com o novo, eu não só mantive o KGR elevado, como eu reduzi a volatilidade com drawdowns menores. Para esse episódio não ficar enorme, eu vou te apresentar 5 das novas teses de investimento agora, e as outras 4 no próximo episódio aqui do canal. Então bora lá! Vamos começar falando de uma das empresas mais extraordinárias que existem no planeta, a ASML, uma das minhas adições à carteira. Se você nunca ouviu falar dela, não se preocupa. Ela não é uma empresa muito conhecida pelo grande público porque ela não está no setor de consumo ou de tecnologia direto ao consumidor. Mas eu arrisco dizer que ela é a empresa mais importante do mundo quando a gente fala de semicondutores. Isso porque a ASML é responsável por fabricar as máquinas de litografia ultravioleta extrema, também conhecidas como máquinas EUV, que são os equipamentos utilizados para gravar os circuitos dos chips mais avançados do mundo. Sem a ASML, simplesmente não existiriam processadores de última geração usados em celulares, computadores, data centers e até aplicações militares. O mais bacana é que ela é uma empresa monopolista nesse segmento. Literalmente não existe concorrente capaz de fazer o que a ASML faz no nível de sofisticação tecnológica que ela atingiu. O modelo de negócio da ASML é muito interessante. Ela não só vende essas máquinas que custam cada uma mais de 200 milhões de dólares, como também ganha muito dinheiro com a manutenção, atualizações e serviços recorrentes para os clientes. Ou seja, além de ter uma barreira de entrada gigantesca pela tecnologia, ela também garante aquela receita recorrente através do suporte técnico e do ecossistema que gira em torno dessas máquinas. Os clientes da ASML são os gigantes do setor de semicondutores. TSMC, Intel, Samsung e outras fábricas que produzem os chips mais avançados do mundo. É como se a ASML fosse fornecedora da picareta na corrida do ouro. Ela não precisa apostar em quem vai ganhar a corrida dos semicondutores, porque todos os grandes players precisam dela. Olhando para frente, a tese é simples: a demanda por chips só cresce. A gente está vivendo um momento histórico em que tudo depende dos semicondutores, desde carros elétricos até inteligência artificial, passando por nuvem, por automação, por realidade aumentada, defesa. Praticamente tudo o que move a economia moderna depende de chips. E o que isso significa para a ASML? Que ela está sentada em cima de uma mina de ouro só dela. A cada novo avanço tecnológico, a cada nova geração de chips, a complexidade aumenta. E só a ASML tem a capacidade de fornecer as ferramentas necessárias para que esses chips existam. A vantagem competitiva da ASML é brutal. Primeiro, a tecnologia. São mais de 30 anos de pesquisa e desenvolvimento em parceria com universidades, governos e grandes empresas. A barreira de entrada é tão grande que os concorrentes eles nem tentam competir diretamente. Segundo, a escala. Ela já tem um ecossistema consolidado de clientes que dependem dela. E em terceiro lugar, a previsibilidade de receita. Por mais que a venda das máquinas seja assim cíclica, porque depende dos investimentos das fábricas de chips, o serviço recorrente e os upgrades trazem estabilidade. É exatamente esse equilíbrio que torna a ASML uma empresa extraordinária. Agora que você já entendeu a importância da ASML e por que eu trouxe ela para dentro da minha carteira, eu quero te mostrar como estão os fundamentos
quantitativos da empresa. Vamos abrir juntos aqui a plataforma Torino, que aliás, você consegue abrir uma conta de graça através do primeiro link aqui na descrição e testar, claro, com algumas limitações em relação ao plano pago. Vamos abrir a plataforma e analisar as métricas principais que justificam essa tese de investimento. Então, se a gente vier aqui na Torino e colocar a SML, a gente já vai se deparar com os fundamentos da empresa. Bom, primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui para você, já é uma empresa grande, tá? É uma empresa com um valor de mercado de quase 300 bilhões de dólares. Mas ainda assim, é uma empresa que negocia num preço-lucro atrativo. Tanto o preço-lucro quanto o preço-lucro futuro estão em patamares atrativos. Essa empresa subiu bastante recentemente. O melhor momento de comprar ela foi alguns meses atrás. Ainda assim, ela não tá cara, tá? Ela tá dentro do nível histórico de valuation. É uma empresa que tem uma margem de lucro de cerca de 30%, o que é altíssimo para uma empresa de capital intensivo. Uma margem operacional de quase 35%. E olha aqui que legal, ó, crescimento do lucro trimestral ano a ano, 45%. Crescimento da receita trimestral ano a ano, 23%. O que eu gostaria de mostrar aqui para você? Bom, primeiro de tudo, o crescimento da receita. Então, típico de uma empresa de receita recorrente, a gente vê aquele crescimento previsível, aquele crescimento estável. Nos últimos 20 anos, a receita vem crescendo a uma média de 13,5% ao ano, que é excelente. Nos últimos 10 anos e 5 anos, a empresa vem acelerando esse crescimento de receita de 16% para 19%. Tá bom? A gente consegue ver que a maior parte do crescimento foi a partir de 2016. Olha só o EBITDA da SML. A gente também tem esse crescimento brutal nos últimos 5 anos, 25%, R quadrado extremamente elevado nos últimos 5 anos, 10 anos, 20 anos, não falando de uma receita, não falando de um EBITDA extremamente linear. E aí, né, galera, a gente vai para o que mais importa, fluxo de caixa e lucro líquido. O fluxo de caixa dessa empresa, ele não é tão linear, tá vendo aqui, ó, o R quadrado, ele é mais baixo. Por quê? Porque por ser uma empresa de capital intensivo, é difícil manter essa linearidade dos fluxos de caixa. É uma empresa com um pouquinho de ciclicidade nesse sentido, que é apaziguada pelas receitas de manutenção e updates. Agora, o lucro líquido você consegue enxergar essa recorrência, esse crescimento e essa recorrência, um R quadrado aí nos últimos 10 anos de 0,96, tá? Então um R quadrado extremamente elevado. A empresa retorna capital através de recompra de ações. Isso sim a gente consegue ver aqui, ó, que nos últimos 5 anos a empresa vem comprando cerca de 1,5% do seu free float ano após ano, tá? O que é bastante, é um número bem elevado, ainda mais considerando uma empresa de capital intensivo. Ela reinveste, ela consegue ganhar muito dinheiro. Olha só o quanto as ações subiram nos últimos 5 anos, uma rentabilidade de quase 200%, nos últimos 10 anos, uma rentabilidade de mais de 1000%, e nos últimos 20 anos nem se fala, né? Uma rentabilidade de mais de 6.000%. Vem crescendo aí nos últimos 10 anos a um KGR de cerca de 28% ao ano, o que é inacreditável. Se a gente vier aqui para os números anuais e olhar as métricas, a gente consegue ver que essa empresa tem algo excepcional. O ROCE, né, o retorno sobre capital empregado, Return of Capital Employed, é de mais de 30%. Pra você ter uma ideia, a média das empresas do mercado americano, do S&P, gira em torno de 8 a 12%. Então essa empresa, ela tem um retorno sobre capital empregado que é quase o triplo da média das empresas do mercado americano. Olhando o valuation dela, como eu disse, não é uma empresa que está cara, muito pelo contrário. Preço-lucro está aí mais ou menos na média dos últimos 10 anos, rendimento do fluxo de caixa livre também. Então é uma compra, sim, muito boa de ser feita agora. E já que a gente está falando de semicondutores, a minha próxima aquisição foi a Broadcom. Eu sempre compartilhei aqui no canal que, apesar de eu amar a NVIDIA e ter ganhado muito dinheiro com ela, imagina, ela me deu mais de 500%, eu
acredito no poder transformador da inteligência artificial. Ainda assim, eu vivia com um certo nervosismo em relação ao tamanho da minha posição nela e pelo fato da Nvidia ser uma empresa muito mais cíclica do que outras Big Techs, porque ela depende de grandes ondas de demanda. Primeiro a gente teve cripto, depois data centers e agora praticamente toda a aplicação de inteligência artificial com as GPUs. Isso significa que em momentos de excesso de otimismo, a ação dispara, mas quando o ciclo esfria, ela também pode corrigir com força. Isso não aconteceu ainda nos últimos anos, mas uma hora vai acontecer. Então eu resolvi diversificar nesse setor. A Broadcom, por outro lado, traz um equilíbrio maior para dentro da minha carteira, porque é uma empresa muito mais perene e diversificada. Ela atua em duas frentes principais: semicondutores e software. Se você assiste esse canal aqui faz tempo, você sabe que eu amo software. No lado dos semicondutores, ela fabrica chips essenciais para redes de comunicação, data centers, conectividade em smartphones e equipamentos industriais. São áreas menos sujeitas a modismos e mais ligadas a demandas estruturais e seculares da economia digital. Já no lado do software, a Broadcom tem um portfólio poderoso de soluções corporativas voltadas para segurança, infraestrutura e automação. Resultado aí de aquisições estratégicas ao longo dos últimos anos, como a SA Technologies e mais recentemente a VMware. Isso faz com que ela seja uma empresa híbrida, não depende apenas da ciclicidade de chips, mas também de contratos de longo prazo de software. A expectativa para a Broadcom é muito clara: crescimento consistente com menos sobressaltos do que players mais cíclicos como a Nvidia. O mundo está cada vez mais conectado e a demanda por chips de comunicação e infraestrutura só aumenta. Ao mesmo tempo, a parte de software garante uma recorrência de receita e margens muito elevadas. É como se a empresa conseguisse unir o melhor dos dois mundos: a escalabilidade dos semicondutores com a previsibilidade e recorrência do software corporativo. A Broadcom tem vantagens competitivas impressionantes. Primeiro, o portfólio diversificado, ela não está exposta a um único mercado ou cliente, o que suaviza a volatilidade. Em segundo lugar, o poder de precificação. Em muitas das suas linhas de chips, a Broadcom é praticamente insubstituível, o que dá poder de barganha para elevar preços e manter margens extremamente altas. Terceiro, a estratégia de aquisições. A empresa é especialista em comprar ativos estratégicos, integrar bem os negócios e extrair valor de forma eficiente, o que a gente já viu em outros episódios, que é raro. Aquisições, quando bem executadas, aumentam de forma exponencial a geração de valor para os acionistas. E é exatamente por esse motivo que a Broadcom se encaixou perfeitamente no meu rebalanceamento. Ela me dá paz de espírito, suaviza a exposição cíclica da minha carteira e ainda garante exposição a setores cruciais para o futuro da economia digital. Vamos voltar aqui para a plataforma Torino e olhar juntos os números da Broadcom. Bom, quando a gente olha a Broadcom, a primeira coisa que a gente vê, valuation, já é uma empresa de mais de $1 trilhão, tá? Cresceu muito, muito, muito. Eu acho engraçado que ninguém fala dessa empresa, né? Todo mundo fala das Mag 7, citando, por exemplo, a Tesla, mas ninguém fala da Broadcom, que é uma empresa que cresce num ritmo muito maior do que Tesla, né? Tem características muito mais similares do que a Tesla. Mas enfim, cara, vamos lá. Olha só, margem de lucro 22%, quase 23%, margem operacional de 32%, crescimento do lucro trimestral ano a ano 134%, que é brutal, crescimento da receita trimestral ano a ano 20%, que para uma empresa desse tamanho também é brutal. Se a gente descer aqui, a gente vai ver, primeiro, olha a receita desta empresa. Eu estou olhando aqui os dados anuais, mas a gente pode mudar, por exemplo, para trimestral e você consegue enxergar isso de forma ainda mais linear. Olha só isso aqui, cara. Desde o ano que ela abriu capital na bolsa, a receita só cresce, né? E a partir de 2015, o crescimento, então, com as aquisições foi cada vez maior, né? Essa receita está crescendo cerca de 30% ao ano nos últimos 20 anos, o que é insano. Olha só o EBITDA, também crescimento brutal. Olha só o fluxo de caixa. Por ser uma empresa de software, tá? A gente tem que olhar para o fluxo de caixa ao invés do lucro líquido.
porque essa empresa tem efeitos contábeis não caixa, tá? Então a gente tem que olhar para o fluxo de caixa para a gente entender a real situação de geração de valor dessa empresa aqui. Nos últimos 10 anos, cara, o fluxo de caixa vem crescendo quase 40% ao ano. Vocês têm ideia do que é isso? Sem palavras. Não é uma empresa que paga dividendos, tá? Tem um dividendo simbólico aqui. Ela pagava dividendos, mas você pode ver que ultimamente ela não tá pagando tanto, ela tá reinvestindo boa parte do lucro, né? Do fluxo de caixa livre. Ações de circulação também não mudaram, tá? É uma empresa que entrega valor através de crescimento. Olha só isso aqui, nos últimos 5 anos, não 10, 5 anos, essa empresa subiu quase 1000%. Nos últimos 10 anos, essa empresa subiu 3.300%. E desde 2009, que foi quando a gente teve o IPO dela, ela já subiu 28.000%. Galera, simplesmente absurda a evolução disso aqui, tá? Pra você ter uma ideia, é uma rentabilidade aí, principalmente nos últimos 5 anos, de 60% ao ano. Eu não acho que isso aí vai se repetir, eu acho que vai se elevar, eu acho que vai se manter elevada, mas não acho que vai se repetir da forma como a gente está enxergando. Bom, saindo um pouco do setor de tecnologia e semicondutores, a minha próxima aquisição foi a Medpace, negociada pelo ticker MEDP. Esse é um ativo que o Lucas me mostrou recentemente. Eu estudei a fundo a empresa e quis muito trazer para a carteira, porque além de diversificar o portfólio em outro setor crucial, saúde, ele se encaixa perfeitamente na minha filosofia de investir em empresas previsíveis, com crescimento de longo prazo e barreiras de entrada fortes. A Medpace é uma CRO, sigla para Contract Research Organization. Em outras palavras, ela é contratada por empresas farmacêuticas e de biotecnologia para conduzir ensaios clínicos de novos medicamentos. Esse serviço é extremamente complexo, caro e altamente regulado. Poucas empresas no mundo conseguem entregar com a eficiência a condução de testes clínicos em várias fases, garantindo conformidade regulatória e segurança dos pacientes. A Medpace atua justamente nesse elo vital da cadeia de saúde. Sem ela, muitos medicamentos simplesmente não chegariam ao mercado. Ou seja, é um negócio com demanda constante e de longo prazo. Se você parar para pensar, a tese de investimento na Medpace é muito poderosa. O setor de saúde é perene, a população mundial está envelhecendo, a demanda por novos tratamentos cresce e o pipeline de medicamentos só aumenta, especialmente em áreas como oncologia, doenças raras e biotecnologia. Isso significa que a Medpace vai estar sempre com a agenda cheia de projetos para tocar. E como ela é uma empresa altamente especializada, os clientes preferem manter contratos de longo prazo. É um setor que cresce em ciclos curtos de inovação, mas o crescimento estrutural é quase inevitável. A vantagem competitiva da Medpace está nas altas barreiras de entrada e na sua expertise e reputação. Não basta ter tecnologia ou capital para concorrer nesse mercado, é preciso ter histórico de sucesso em ensaios clínicos, know-how regulatório e uma rede de especialistas espalhados pelo mundo todo. Fora isso, os contratos de pesquisa clínica são de longa duração e altíssimo valor agregado, o que garante visibilidade de receita e margens consistentes. É o tipo de empresa que pode crescer por décadas, acompanhando aí a expansão da indústria farmacêutica, independentemente de qual farmacêutica vença. E é justamente por isso que eu trouxe a Medpace para a carteira. Ela adiciona previsibilidade ao setor de saúde e exposição a um mercado que vai continuar crescendo aí por décadas. Então olha só, veja como essa empresa, primeiro, ela é pequenininha, não é uma empresa grande, é uma empresa de 14 bilhões de dólares, né? Então, para você ver, a gente acabou de analisar a Broadcom, que é uma empresa de $1 trilhão. Essa empresa aqui, ó, é uma small cap praticamente. Ela não entra exatamente na definição de small cap, mas comparando com outras empresas da carteira, ela é quase uma small cap. O que eu quero chamar a tua atenção? Bom, receita. Isso aqui é uma receita de contratos de longo prazo com grandes farmacêuticas. Olha só isso aqui.
todo trimestre a receita cresce. Olha só nos últimos 20 anos, no caso aqui não tem 20 anos, tá? Essa empresa abriu o capital em 2014, então a gente só tem dados de lá para cá, 11 anos. 11 anos de crescimento, aonde a receita vem crescendo a 26% ao ano e com uma linearidade praticamente perfeita, R quadrado de 0,99. Agora, olha só o EBITDA. Olha o EBITDA, crescimento também extremamente linear. Nos últimos 5 anos a gente viu aí 23% de crescimento ano a ano no EBITDA. Olha o fluxo de caixa disso aqui. Olha só isso aqui. Opa, aqui eu tô olhando o fluxo de caixa por ação. Ó, fluxo de caixa livre mesmo. Fluxo de caixa por ação é ainda maior. Ó. Você pode ver que o fluxo de caixa livre, ele cresce a uma média aí nos últimos 5 anos de 25% ao ano. Tem um R quadrado de 0,93. Olha o que acontece quando a gente coloca o fluxo de caixa livre por ação. O crescimento nos últimos 5 anos vai para 29%. Por que acontece isso? Porque essa empresa recompra muita ação, galera. Olha só isso aqui. Nos últimos 2 anos, nos últimos 5 anos, essa empresa vem recomprando cerca de 2 a 3% do seu free float ano após ano. É um nível de recompra muito grande, tá? Muito grande mesmo. Olha o lucro por ação também, só cresce, crescimento perfeitamente linear. Então, assim, é um baita negócio, tá? E quando a gente olha aqui em termos de valuation, rendimento do fluxo de caixa livre, agora ela tá um pouquinho mais cara, mas alguns meses atrás, pouco antes de serem divulgados os balanços, um pouco antes de ser divulgado o balanço do último trimestre, ela estava no nível da média histórica, a média dos últimos 10 anos, tá bom? Então assim, galera, muito show, tá? Fundamentos assim impecáveis, típicos de uma EGR. Seguindo na lista de aquisições, a quarta empresa que eu quero trazer aqui para você e que eu considero simplesmente fascinante é a Raiko, ticker HEI. Ela não é uma Big Tech famosa, mas é um daqueles negócios que conquistaram um espaço absolutamente único num setor extremamente regulado e com altíssimas barreiras de entrada. O setor aeroespacial e de defesa. A Raiko nasceu nos anos 50 como uma fornecedora de componentes aeroespaciais e ao longo das últimas décadas se consolidou como uma especialista em partes e sistemas de reposição para aeronaves comerciais e militares. O grande diferencial da empresa é o modelo de negócio. Enquanto a Boeing e a Airbus produzem os aviões e empresas como a General Electric e a Rolls-Royce produzem os motores, a Raiko encontrou um nicho lucrativo: fabricar peças de reposição certificadas aprovadas pela AA, a Federal Aviation Administration, uma agência regulatória super séria. Essas peças substituem as peças originais dos fabricantes. Isso garante um mercado enorme. Toda vez que um avião precisa de manutenção, e isso acontece regularmente, já que a aviação é um dos setores mais regulados do mundo, a Raiko está lá, oferecendo alternativas confiáveis, mais baratas e aprovadas pelos órgãos reguladores. É uma espécie de genérico da aviação, só que com uma reputação impecável. A atuação da Raiko vai muito além da aviação comercial. Ela também fornece peças e sistemas para aplicações militares, satélites, exploração espacial e até sistemas médicos. Ou seja, é uma empresa altamente diversificada dentro de setores de altíssima complexidade técnica. Com o crescimento do tráfego aéreo global, o aumento dos investimentos em defesa e a nova corrida espacial, a Raiko está super bem posicionada para crescer em múltiplas frentes. Agora, o que mais me impressiona? A vantagem competitiva dela. Ela é simplesmente brutal. Primeiro, a regulação. Para conseguir aprovar uma peça junto à FAA ou outros órgãos reguladores, o processo é extremamente longo e custoso. Poucas empresas conseguem superar essa barreira. A grande maioria nem tenta. Existem algumas peças de reposição, para você ter uma ideia, que só a Raiko possui aprovação. Em segunda, a recorrência. Aviões precisam de manutenção constante e substituição de peças por segurança. Isso cria uma demanda previsível e contínua. E em terceiro está a relação de confiança. Companhias aéreas e governos não podem correr riscos. Uma vez que a Raiko prova sua qualidade, os clientes eles tendem a manter contratos de longo prazo com a empresa. Olhando para frente, a Raiko tem um caminho de crescimento impressionante. Na aviação comercial, a frota global só aumenta e o mercado de manutenção cresce junto.
No setor militar, os orçamentos de defesa estão em alta em praticamente todos os países. E na exploração espacial, a gente vive uma nova era, né? SpaceX, Blue Origin, satélites em órbita baixa, telecomunicações espaciais, e a Raico está posicionada para fornecer soluções também nessa frente. Ou seja, é uma empresa que atua num mercado resiliente, regulado e previsível, com enormes oportunidades de expansão futura. Vamos dar uma olhada nos números dela aqui na Torino. Bom, a primeira coisa que eu quero te mostrar é o movimento do preço. Olha os últimos 10 anos. Você diz que uma empresa que trabalha com reposição de peças iria subir 1.200%, multiplicar o capital investido do investidor em mais de 13 vezes, crescer uma média de quase 30% ao ano em dólar? Não, né? Aí você vê que a empresa é muito boa. Nos últimos 20 anos ela subiu mais de 7.000%. Tá? Quando a gente olha a receita da empresa, a gente entende esses contratos de longo prazo, né? É aquela curva de receita crescente, recorrente, olha IR quadrado de quase 1. EBITDA também, a gente vê aqui essa evolução. Só na pandemia, tá? Que a receita, o EBITDA, vocês vão ver também que o lucro caíram. Tá? Na pandemia você teve aqui um deslize por alguns trimestres, mas ele já voltou a crescer e veja como está crescendo bastante. Esse último ano o KGR foi de 21%. Nos últimos 5 anos, ó, a empresa ela deu essa guinada por conta do Covid, ó, KGR de apenas 9%. Nos últimos 10 anos, 20 anos, é um crescimento entre 15% a 18%, tá bom? Eu espero que isso se mantenha. Fluxo de caixa também, brutal, ainda mais quando a gente olha todo o período. Olha só isso aqui, desde 2001 a empresa vem crescendo o fluxo de caixa. Isso aqui mostra uma disciplina de alocação de capital brutal, tá? Então é uma excelente empresa, os números nos mostram isso. Dividendos não são o foco da empresa, né? A gente vê que é algo bem disperso. Recompra ela também não faz, tá? Então ela entrega rentabilidade através de valorização. E para fechar as novas aquisições desse episódio, eu quero falar de uma empresa totalmente fora da curva, a Kinsale Capital Group, negociada pelo ticker KNSL. Essa é diferentona porque apesar de atuar no setor de seguros, que muita gente acha chato, entediante ou pouco lucrativo, a Kinsale encontrou um nicho extremamente rentável dentro de seguros e de crescimento acelerado. Kinsale é uma seguradora que atua no chamado mercado E&S, Excess and Surplus Lines. Traduzindo, ela foca em riscos que são considerados muito complexos ou fora do padrão para seguradoras tradicionais. Vou te dar um exemplo: um parque de diversões independente, um show de música, uma empresa de drones ou um negócio que está começando num setor muito arriscado. Esses tipos de risco normalmente não são aceitos por seguradoras convencionais, mas a Kinsale entrou nesse mercado justamente para preencher essa lacuna que ninguém mais quer preencher. Ou seja, em vez de disputar com o arroz com feijão do mercado de seguros, ela atua onde as grandes seguradoras não querem ou não conseguem atuar e cobra prêmios mais altos por isso. O que torna a Kinsale interessante é que esse mercado está crescendo rápido, porque o mundo de hoje está cada vez mais cheio de novos riscos e negócios disruptivos e inovadores. Além disso, como os riscos são mais complexos, a Kinsale pode praticar margens muito maiores do que as seguradoras tradicionais. Isso faz com que a empresa tenha um histórico de crescimento de receita e lucro acima da média do setor. A vantagem competitiva da Kinsale está nessa especialização. Ela desenvolveu uma equipe altamente qualificada em avaliar e precificar riscos que ninguém mais quer assumir. Isso cria uma vantagem intelectual e até uma cultura empresarial difícil de você replicar. Outro ponto é que ela é uma empresa 100% focada nesse nicho. Enquanto outras seguradoras gigantes têm múltiplas linhas de negócio, a Kinsale dedica toda a sua estrutura para ser a melhor nesse segmento específico. A tese é simples. Conforme surgem novos setores e novas formas de empreender, surgem também riscos que precisam de seguros diferenciados. A Kinsale está nessa linha de frente para capturar uma demanda que ninguém mais quer capturar. Além disso, o mercado de seguros E&S nos Estados Unidos ainda tem muito espaço para crescer. A Kinsale vem aumentando a sua participação de forma consistente, tá? É um negócio pequeno quando comparado às gigantes do setor, mas justamente por isso
tem muito espaço para multiplicar de tamanho nos próximos anos. E é justamente esse caráter diferentão que me atraiu nessa seguradora aqui. Ela adiciona a diversidade setorial, traz esse perfil de crescimento acelerado e ainda atua num mercado pouquíssimo explorado. Vamos dar uma olhada nos números aqui na Torino. Então, olha só, outra empresa pequenininha, tá vendo aqui, ó, valuation, 10 bilhões de dólares, pequenininha a empresa, tá? Mas olha só isso aqui, o que mais impressiona? PL baixo, margem de lucro, 26%, crescimento do lucro trimestral, 45%, tá? Crescimento da receita trimestral, 22,5%. Margem operacional de 36% também é muito alto até para esse setor. Olha só, a primeira coisa que eu quero te mostrar aqui, o gráfico de preço, tá? Olha os últimos 5 anos, 100%, né? Ok, até aí normal. Olha os últimos 10 anos, 2.300%. Multiplicou o capital aí por 24 vezes. Tá bom? Nesses últimos anos aqui, ó, a empresa ela tá mais estagnada, mas eu acredito que é um momento legal pra gente acumular as ações dela, tá bom? Não tem absolutamente nada de novo aí nos seus fundamentos. Receita continua crescendo absurdamente. Nos últimos 10 anos, nos últimos 2 anos vem crescendo aí, ó, cerca de 40% ao ano, com ação flat, com ação de lado. Lucro líquido também, olha o crescimento. Nos últimos 2 anos, lucro de 61%, né? Pasmem. Fluxo de caixa livre também, ó. Nos últimos trimestres deu essa estagnada, mas nos últimos 2 anos vem crescendo aí 35% ao ano, tá? E aquela história, né? Você tem aqui um clássico caso de lucro por ação, que até então vinha seguindo a cotação da empresa. Então a cotação subia e o lucro vinha atrás. Agora é o contrário, ó. Agora você está vendo uma contração de múltiplo clara aqui, principalmente nos últimos 5 anos, ó. O preço da ação está estagnado. Desde 2023 ele está quase no mesmo patamar. Já o lucro por ação, ó, só vem crescendo, tá? Renovando aí máximas históricas, enquanto o preço da ação tá paradão aí nos últimos 2, quase 3 anos. Então é uma baita oportunidade, ó, quando a gente olha aqui essa questão do valuation, a gente vê, ó, que a ação tá voltando por um patamar médio, rendimento do fluxo de caixa livre tá no mesmo patamar dos últimos 5, 6 anos, tá? Então é uma oportunidade, ao meu ver. Não é uma empresa que paga muito dividendo, tá? O dividendo, ele vem crescendo, mas o yield é bem baixinho. Ações em circulação até aumentaram um pouco, tá? Então os caras fizeram uma diluição aqui bem pequenininha. Típica small cap pimentinha da carteira. Agora que você já conheceu as primeiras 5 novas aquisições, eu quero te mostrar como ficou a estrutura da carteira depois do rebalanceamento. Tá aparecendo aí na tua tela a distribuição completa. Você pode perceber que os nomes de maior convicção, aqueles que eu considero pilares da carteira, eles ficaram com pesos maiores. Então você tem aí Mastercard, FICO, Amazon, Microsoft, Google, Constellation, Nvidia e Costco. São empresas que, na minha visão, são perenes, altamente previsíveis e com vantagens competitivas muito acima da média. E com vantagens competitivas tão grandes que justificam uma alocação mais robusta. Depois você vai notar que existem os nomes com pesos médios, empresas que também são de altíssima qualidade, mas que por algum motivo podem ter mais ciclicidade ou riscos um pouquinho maiores. E por fim, eu mantenho posições menores em apostinhas, mais voláteis, mais cíclicas, como a Mercado Livre, que eu vou comentar no próximo episódio, ou a própria Kinsale, que você acabou de conhecer. Essas posições menores me permitem participar do crescimento dessas empresas, mas sem comprometer o perfil de estabilidade da carteira como um todo. No próximo vídeo, além de falar sobre as outras 4 aquisições, eu vou te mostrar como essa carteira performou nos últimos anos, mesmo em meio a vários choques turbulentos. E você vai entender a minha paz em fazer esse rebalanceamento. Só antes da gente encerrar, eu quero falar de um último assunto, um evento muito importante que aconteceu recentemente. O Mark Leonard, o lendário fundador e CEO da Constellation Software, deixou o cargo. No comunicado ao mercado, ele alegou problemas de saúde. E assim, é realmente uma pena, porque o Mark é considerado uma verdadeira lenda em alocação de capital. Só para você ter uma ideia, ele transformou um investimento inicial de 25 milhões de dólares lá no comecinho dos anos 2000 num império de software vertical que hoje vale mais de 60 bilhões de dólares. Dá para contar, ó, nos dedos de uma mão
Quantas pessoas no mundo conseguiram um feito desses? E mais, a Constellation nunca teve um drawdown maior do que 25% em toda a sua história, até agora. Com a notícia da renúncia, as ações despencaram quase 20% num único pregão. Isso aconteceu porque, para muitos investidores, a Constellation e o Mark eram a mesma coisa. Mas eu não acredito nisso. A Constellation é o trabalho da vida dele. Eu tenho certeza absoluta que o Mark se preparou muito para passar o bastão. A cultura da empresa é extremamente forte, descentralizada, e ele entregou o cargo para ninguém menos do que o Mark Miller, que está na empresa desde 2001 e participou das primeiras aquisições junto com ele, e participou das primeiras aquisições junto com o próprio Mark Leonard. Para mim, essa queda de 20% é uma oportunidade de ouro, tá? É oportunidade assim que aparece uma vez na década, tanto que eu aproveitei e comprei pouco mais de $1.000 adicionais em ações da Constellation. E se ela continuar caindo, eu vou continuar comprando. Eu só desejo uma pronta recuperação para o Mark Leonard. Ele é um cara que nitidamente ama o que faz, e para alguém assim renunciar por motivos de saúde, certamente não é algo pequeno. De qualquer forma, o legado dele já está marcado na história do mercado de capitais. Eu quero continuar sócio dessa história. Por hoje, a gente fica por aqui. Quero te agradecer por ter assistido mais um episódio. Se você tem interesse em continuar me acompanhando por aqui, recebendo esse conteúdo, já não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e de deixar o like aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima.